Este é o canal Boas Novas Finais, levando o Evangelho Eterno até você. Estamos estudando o livro do profeta Daniel. Estamos no capítulo 7, a quarta parte. O chifre pequeno ia proferir palavras contra o Altíssimo. Esta profecia foi, infelizmente, cumprida na história dos pontífices. Eles procuraram, ou pelo menos permitiram, que se lhes aplicassem títulos que seriam hipérboles ou blasfemos se fossem aplicados a um anjo de Deus. Lúcio Ferraris, em sua prompta biblioteca, referida pela Católica Enciclopédia como uma verdadeira enciclopédia de conhecimentos religiosos, declara em um artigo onde trata do Papa. Diz a blasfêmia: o Papa é de tão grande dignidade e exaltação que não é um simples homem, senão como se fosse Deus e o vigário de Deus. O Papa é de dignidade tão sublime e suprema que, falando com propriedade, não for estabelecido em algum grau de dignidade, antes foi posto no mesmo cume de todas as dignidades. O Papa é chamado Santíssimo porque, presume-se, legitimamente o é. Só o Papa merece ser chamado Santíssimo, porque somente ele é o vigário de Cristo, manancial, fonte e plenitude de toda a santidade. E aí continua a blasfêmia. É igualmente o monarca divino, imperador supremo, o rei de reis. Daí que o Papa porta uma coroa tríplice como rei do céu, da terra e das nações inferiores. Ademais, a superioridade e o poder do pontífice romano não se referem só às coisas celestiais, às terrenas e às que estão debaixo da terra, senão às que chegam até os anos, pois é maior que eles. De maneira que, se fosse o caso de os anjos errarem na fé ou pensassem de modo contrário à fé, poderiam ser julgados e excomungados pelo Papa, porque ele tem tão grande dignidade e poder que forma com Cristo um e o mesmo tribunal. E a blasfêmia diz ainda: o Papa é como se fosse Deus na terra, só soberano dos fiéis de Cristo, principal Rei dos reis, que tem a plenitude do poder, a quem o Deus Onipotente confiou não só a condução do terreno, como também do reino celestial. O Papa tem tão grande autoridade e poder que pode modificar, explicar ou interpretar ainda as leis divinas. Essa é a tradução de Lúcio Ferraris em sua prompta biblioteca, artigo O Papa, segundo volume 6, página 26 a 29. Cristóvão Marcelo, na quarta do quinto concílio de Latrão, numa oração dirigida ao Papa, exclamou: Tu és o pastor, tu és o médico, tu és o diretor, tu és o lavrador. Finalmente és outro Deus na terra. Padre Juan Arduino, Acta Conciliorum, volume 9, página 1651. Diz Adam Clarke, com referência ao versículo 25 do capítulo 7 de Daniel: falará como se fosse Deus. Assim, São Jerônimo cita Asímaco: a ninguém pode isso aplicar-se tão bem e plenamente como aos papas de Roma. Eles assumiram a infalibilidade que só pertence a Deus. Professam perdoar pecados, coisa que só pertence a Deus. Professam abrir ou fechar o céu, o que só pertence a Deus. Professam ser superiores a todos os reis da terra, o que só a Deus pertence. E vão além de Deus ao pretenderem liberar nações inteiras de seu juramento de fidelidade aos seus reis, quando tais reis a elas não agradam. E vão contra Deus quando dão indulgências pelo pecado. Esta é a pior de todas as blasfêmias do chifre pequeno, o papado. Adam Clarke, Commentary on the Old Testament, volume 4, página 596, nota sobre Daniel 7:25. A Bíblia Sagrada também diz: o chifre pequeno, que é o papado, magoará ou perseguirá ou assassinará os santos do Altíssimo.
Requer-se pouca investigação histórica para provar que Roma, tanto nos tempos antigos como durante a Idade Média, perseguiu a Igreja de Deus. Abundantes provas podem ser apresentadas para demonstrar que, antes e depois da Reforma, as guerras, as cruzadas, as matanças, as inquisições e perseguições de todas as classes foram os métodos adotados para obrigar a todos a submeter-se ao jugo romano. A história da perseguição medieval espanta e nos custa alongar-nos em seus detalhes. Comentando sobre esta profecia, Barnes declara: pode alguém duvidar que isto é verdade com referência ao papado? A Inquisição, as perseguições aos valdenses, os massacres do Duque de Alba, as fogueiras de Smithfield, as torturas em Goa. Em verdade, toda a história do papado pode ser invocada para provar que essa declaração se aplica à referida potência. Se houve alguma coisa que procurou quebrantar os santos do Altíssimo, que os teria riscado da terra para que a religião evangélica se extinguisse, foram as perseguições do poder papal. Em 1208, o Papa Inocêncio III proclamou uma cruzada contra os valdenses e os albigenses, na qual 1 milhão de homens pereceram. Desde a fundação da Ordem dos Jesuítas, em 1540 até 1580, foram mortas 900 mil pessoas. A Inquisição levou à morte cerca de 150 mil pessoas em 30 anos. Nos Países Baixos, 50 mil pessoas foram enforcadas, decapitadas, queimadas e enterradas vivas pelo crime de heresia no período de 38 anos, desde o edito de Carlos V contra os protestantes até a paz de Cateau-Cambrésis em 1559. No espaço de 5 anos e meio, 18 mil foram entregues ao carrasco durante a administração do Duque de Alba. Na verdade, o menor conhecimento da história do papado convencerá qualquer um de que as afirmações "fazia guerra contra os santos", no verso 21, e "magoará os santos do Altíssimo", no verso 25, se aplicam estritamente a essa potência e com exatidão descrevem sua história. Albert Barnes, Notes of Daniel, página 328, comentário sobre Daniel 7, verso 25. Estes fatos ficam confirmados pelo testemunho de Guilherme Elecki em History of the Rise of the Spirit of the Retaliation of Europe, volume 2, página 35 e 37, onde declara que a Igreja de Roma tenha derramado mais sangue inocente que qualquer outra instituição que já existiu entre a humanidade é algo que nenhum protestante que tenha um conhecimento completo da história porá em dúvida. Na verdade, os elementos que poderiam lembrar muitas de suas perseguições escasseiam agora de tal maneira que é impossível formar um completo da multidão de suas vítimas. É igualmente certo que não há faculdades da imaginação que possam compreender adequadamente seus sofrimentos. Estas atrocidades não foram perpetradas em breves paroxismos de um reinado de terror, nem por mão de sectários obscuros, mas infligidas por uma igreja triunfante com toda a circunstância de solenidade e deliberação. E em nada muda o assunto, porque em numerosos casos as vítimas foram entregues às autoridades civis. A igreja era a que decidia em questões de heresia, entregando em seguida os ofensores ao tribunal secular. Mas o poder secular naqueles dias de perseguição não era senão um instrumento nas mãos da igreja e sob seu controle para executar suas ordens. Quando a igreja entregava seus prisioneiros aos carrascos para que os executassem,
pronunciava a seguinte fórmula: deixamos-te e te entregamos ao braço secular e ao poder do tribunal secular. Mas, ao mesmo tempo, rogamos ardentemente a este tribunal que modere sua sentença para não tocar no teu sangue nem pôr tua vida em perigo. Miguel Guedes, Evível of Court of Inquisition em Portugal. Então, como realmente se pretendia, as infortunadas vítimas do ódio papal eram imediatamente executadas. O testemunho de Lapierre é muito oportuno a respeito. Diz ele: o poder civil pôde castigar unicamente o delito de incredulidade na forma e grau em que esse delito foi revelado judicialmente por pessoas eclesiásticas, ou seja, pessoas religiosas da igreja, versadas na doutrina da fé. Mas a igreja, ao tomar para si o conhecimento do delito de incredulidade, pode por si mesma decretar a sentença de morte, embora não executando-a, mas confia em sua execução ao braço secular. Mas as falsas declarações de alguns católicos de que a igreja nunca matou os dissidentes foram plenamente negadas por um dos seus próprios escritores autorizados, o cardeal Bellarmino, que nasceu na Toscana em 1542 e que, após sua morte em 1621, esteve a ponto de ser colocado entre os santos do calendário pelos grandes serviços que prestou à igreja. Esse homem, em certa ocasião, no calor de uma controvérsia, traiu-se a ponto de admitir os fatos reais do caso. Tendo Lutero dito que a igreja, querendo dizer a igreja verdadeira, jamais queimou hereges, Bellarmino, entendendo-a como uma igreja católica romana, respondeu: este argumento prova não o sentimento, mas a ignorância ou impudência de Lutero, pois, visto que em número quase infinito ou foram queimados ou mortos de outra maneira, resulta que ou Lutero não o sabia e, portanto, era ignorante, ou se o sabia, torna-se convicto de imprudência e mentira, pois o fato de que foram frequentemente queimados hereges pela igreja pode ser provado com muitos exemplos. Juan Dowling, The History of Romans, página 547. Alfred Baudrillard, reitor do Instituto Católico de Paris, referindo-se à atitude diante da heresia, observa: quando está diante da heresia, não se contenta com a persuasão. Parecem-lhe insuficientes os argumentos de ordem intelectual e moral, e recorre à força, ao castigo corporal e à tortura. Cria tribunais como os da Inquisição, invoca a ajuda das leis do Estado de ordem, cria tribunais, se necessário estimula uma cruzada ou uma guerra religiosa e na prática todo o seu horror e de sangue culmina em sua excitação do poder secular para derramá-lo. Procedimento que é quase mais odioso, porque é menos franco que o de derramá-lo ela mesma. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.